Brasil vai aderir oficialmente à ação que a África do Sul move contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O governo sul-africano acusa Israel de cometer genocídio em Gaza. O Brasil entra, então, como terceira parte nesse processo. A informação foi publicada hoje na coluna da jornalista Mônica Bergamo. Um diplomata afirmou à coluna que o Itamaraty considera que Israel deixa claro que vai continuar desprezando a diplomacia, fazendo o que bem entende contra os civis palestinos. Segundo ele, isso ocorre não só em Gaza, como também na Cisjordânia. Neste domingo, a matança promovida por Israel em Gaza teve um novo episódio. Um bombardeio israelense assassinou crianças palestinas que estavam em um ponto de distribuição de água no centro da faixa de Gaza. O Ministério da Saúde palestino informou que 139 corpos foram levados para hospitais de Gaza nas últimas 24 horas, com várias vítimas ainda sob escombros. Vamos conversar sobre tudo isso e sobre tarifaço de Donald Trump ao Brasil com o professor Alexandre Mirran, sociólogo e escritor, sempre com a gente aqui às segundas e às quartas. Tudo bom, professor? Como você está? Tudo bem, querida Thalita, o friozinho ainda está por aqui, não vai embora, e nós estamos aqui resistindo, viu? Pois é. Você sabe Esse, que eu acabei de... Diga. esse assunto, vamos começar por ele, Thalita? Tarifaço? Queria começar com tarifaço, porque inclusive acabei de dar uma olhada Ah, aqui no UOL, o Trump ameaçou a Rússia, né, com tarifas de 100% se guerra com a Ucrânia 100%. continuar. E ele deu um prazo de 50 dias para um acordo de paz sair, senão ele taxa em 100% a Rússia. Isso acaba de sair. Então, assim, temos aqui no Brasil enfrentando essa problemática e agora ele dispara contra a Rússia também, professor. É, é inacreditável, né? O louco por tarifas, né? Ele diz que as tarifas são lindas, é a palavra mais táxis, né? É a palavra mais linda do dicionário Oxford, né, de inglês lá deles, né? Mas olha, ele vai recuar com o Brasil, recua com o Canadá, ele colocou 35, União Europeia 30, agora ele ameaça a Rússia com 100. Talita, em relação à Rússia, ele começou a fornecer armas para a Ucrânia novamente. Então acabou aquele Trump que falou que ia parar a guerra no primeiro dia que tomasse posse. Ele caiu na real, aí ele pediu 100 dias, já passaram quantos? 150 dias. Não só ele não consegue parar a guerra, como ele entrou na guerra. Então ele está fazendo o que ele criticou 3 anos seguidos nessa campanha lá, não tem lei, é um país sem lei, não tem lei eleitoral, faz campanha, o Brasil é a campanha 45 dias, tem regras, tem normas, tem número, aqui tem tudo controlado, lá não tem controle nenhum, dá dinheiro quem quiser, gasta quanto quiser. Então, Thalita, ele passou a fornecer novamente o sistema Patriot. O sistema Patriot é um sistema obsoleto completamente. O que é o sistema Patriot faz? É um sistema antimísseis. Sistema antimísseis evita que os mísseis caiam na sua cabeça. Só que o Patriot, ele segura 6 a 7 mísseis que chegam. Então, entre 3 e 4 mísseis passam. O melhor sistema antimísseis é o sistema russo S-400. Ele, ele segura 9 de 10. E ele já tem o sistema S-500. A Venezuela, que tem acordos militares com a Rússia, já tem o sistema S-400, né? Eles já estão desenvolvendo o 600, S-600. Eu não sei o que deve fazer, deve segurar 100% dos mísseis, né? Bom, o sistema Patriot, é verdade, diga-se, né, dá uma colher de chá para o Trump, não é um sistema ofensivo, não é um míssil de ataque, é um míssil de defesa. Ele só solta o míssil para proteger e evitar que caiam mísseis no país, né? Mas, de qualquer maneira, ele entrou na guerra. Então, agora ele está dizendo, eu vou mandar a conta para a União Europeia. Mas faça o que quiser, pode dizer que é para defesa, pode dizer que ele não vai sair do caixa dos Estados Unidos, mas ele está entrando na guerra. E está culpando a Rússia por não aceitar
um acordo de paz. A única reunião para discutir um cessar-fogo na gestão dele foi aquela em Istambul, durou 3 horas, foi o tempo que a Rússia leu um documento. Eu estou preparando um ensaio detalhado. Ela leu os 14 pontos que são uma exigência russa para estabelecer. Eu nunca tinha visto tão detalhado como pela primeira vez. A gente via assim, de forma esparsa, ela quer isso, ela quer aquilo, isso aqui é inaceitável, etc. Aí ela formalizou um memorando com 14 pontos. E a Ucrânia, evidentemente, não concordou. Então, a única coisa que serviu essa reunião em Istambul foi para nós conhecermos oficialmente a proposta russa. E não mais teve nenhuma outra reunião. E agora a Rússia entra oficialmente, os Estados Unidos entram oficialmente na guerra. E eu temo que aquele palavreado, eu sou amigo do Putin, eu tenho boas relações com o Putin, reabriram as embaixadas, trocaram embaixadores, aquele salamaleque, etc. Isso parece que vai acabar. Vai ter guerra entre eles? Não, não vai ter guerra entre eles. Não vão soltar bomba atômica nenhuma entre eles, mas aquele plano do Trump de fazer grandes negócios, restabelecer o comércio, isso será absolutamente frustrado. Alguns autores, o Pepe Escobar fala muito isso, falam num conceito do chamado Deep State, Estado profundo. Eu não sou muito adepto a isso, acho que isso é um pouco de teoria da conspiração, mas acho que existem setores dentro do Estado dos Estados Unidos que o presidente não controla, né? E aí, então, ele, quando toma posse, pensou que seria num telefonema, seria eu vou ligar para o Vladimir Putin, nós vamos parar essa guerra. Não para. Eu falei isso, vocês aí são testemunha, podem rodar, rebobinar a fita. Essa guerra não para. Há interesses poderosos por detrás. E o interesse mais poderoso por detrás é o da União Europeia. Aquele guri lá que se apresenta como presidente, e não tem legitimidade nenhuma, mas é reconhecido pela mídia como presidente da Ucrânia, ele é um mero títere. Ele faz o joguete desse chamado complexo industrial militar, é o que vende armas, é o que quer que a guerra continue, e aquela senhora, dizem que as mulheres não ficam velhas, ficam loiras, a Ursula von der Leyen, ela é a senhora da guerra, ela rufa os tambores da guerra, aprovou 1 trilhão de euros para rearmar a Europa. Você sabe, Thalita, você conhece a história, as duas guerras, chamadas guerras mundiais, que não foram. A Rússia, a China, os livros de história chineses chamam essas guerras de guerras civis europeias. Elas acontecem na Europa e elas são guerras que, na verdade, envolvem a Rússia. É muito interessante que hoje eles criaram uma mentalidade num cidadão médio da Europa. Ele acorda com pesadelos, achando que, por exemplo, o austríaco, o berlinense, ele acorda achando que as tropas e os blindados russos vão estar ali na porta da casa dele. Mas não vai acontecer isso. Porque a Rússia não vai invadir a Europa. A Rússia nunca fez isso. Ao contrário, a Rússia foi invadida pela Europa 2 vezes, 1812 por Napoleão e 1941 por Hitler. Nós sabemos disso. E quando a Rússia, que era chamada de União Soviética, entrou na Europa, com seus 8 milhões de soldados, foi para derrotar o nazismo, para livrar a humanidade do nazifascismo. E chegou, sim, chegou em Berlim, assinou lá a rendição, né, 8 de maio, e foi embora. Voltou para a Rússia, para a União Soviética, voltou. Né, não ocupou a Europa, né, foi embora. Mas eles hoje têm essa mentalidade, eles precisam criar um inimigo. O inimigo era, antigamente, a União Soviética sumiu, desapareceu.
Depois eles criaram o inimigo, o muçulmano, o islâmico, aquele homem bomba, né? Esse aí hoje não mete mais medo em ninguém. Agora voltou a ser a Rússia. Eles acham que a Rússia vai voltar a ser a União Soviética, porque o Putin é o homem da KGB, foi do Partido Comunista, ele vai então reconstruir a União Soviética, então é preciso a Europa se rearmar. Eles estão preparando uma nova guerra mundial, Thalita. Então, esse é esse momento. Por isso que essa guerra. Eu vou finalizar, eu sei que eu já falei muito. É, a guerra da Ucrânia, a Rússia venceu. Mas isso não pode ser declarado. Por quê? Declarar que a Rússia venceu a Ucrânia significa reconhecer que a Rússia venceu a OTAN. A OTAN não pode ser derrotada pela Rússia, mas foi. A OTAN foi derrotada. Então eles vão levando mais um tempo, por isso que essa guerra não pode parar. Ela pode terminar aquela vitória por pontos, que é na luta de boxe. Então eles vão levar mais um pouco, vai parando, vai parando, vai parando, aí, pum, de repente, então, ela termina. Mas neste momento, com a vitória clara para o vice, momento ela não vai parar. Perfeito. Professor, vamos falar agora sobre o tarifaço aqui contra o Brasil. Queria te ouvir sobre essa medida de Donald Trump, sobre a resposta brasileira, sobre impactos na economia. Queria te ouvir acerca disso tudo. Nossa, mas olha, você sabe, Thalita, o Trump se meteu nas eleições australianas e apoiou um cara, venceu a oposição lá, né? Ele se meteu na eleição canadense, venceu a oposição lá no Canadá. Agora ele está se metendo aqui, defendendo essa família. Olha, se o presidente Lula, sobre a minha análise, iria vencer a eleição no primeiro turno com essa ajuda do Pato Donaldo, meus amigos e minhas amigas, agora ficou muito fácil, Thalita. Por quê? Bom, a candidatura do Tarcísio, que eu já dizia, ele já não iria sair candidato agora, acabou, meu amigo. É um pato manco. Ele com aquele boné, ele apagou as postagens, aí o Lula falou, meu amigo, não adianta se apagar, tá tudo por aí. A gente já tem as suas fotos com o boné do Donald Trump. Thalita, você leu os editoriais da Folha e do Estado. Eles não dizem assim, eu estou com Lula, mas precisa. Então, o Lula está unindo a nação. Não quer dizer que essa turma toda vai apoiar a reeleição do Lula. Mas quem é o candidato que vai enfrentar o presidente Lula? Era o Tarcísio. E o Tarcísio virou pó, acabou. Ele apoiou o tarifaço. E ele entrou em uma de falar com a nossa Suprema Corte para permitir o Jair negociar com o presidente dos Estados Unidos para ele retirar a tarifa. Ele então estava preparando a fuga do cara que vai ser preso daqui a 30 dias, Thalita. Vê se pode uma coisa dessa, né? Então, olha, esse rapaz é muito primário na, na forma dele fazer política. Está liquidado. Muito provavelmente ele vai então cuidar da sua reeleição aqui e provavelmente não será reeleito em São Paulo, né? Eu continuo achando que o Lula vai pedir, doutor Geraldo, nós precisamos, professor, fazer aqui uma limpeza nesse governo paulista que está infectado por um. Nada contra os carioca, mas esse carioca é um protofascista. Olha ele aqui, ó, né? Então, Thalita, você tem dois campos hoje. Aquele setor do Brasil, do partido de Silvério dos Reis, traidores, os que pedem sanções contra a pátria. Esse aí é um que está aqui, governa uma parte importante do território brasileiro. E aquele guri lá nos Estados Unidos, não sei se ele já chegou a 40 anos de idade, esse Edu Bananinha, não sei bem por que tem esse apelido, mas ele, todos os dias, ele trama, lê cartas, fala e agora está pedindo para os empresários brasileiros desmontarem suas empresas e transferirem para os Estados Unidos. E como é que ele termina o seu proselitismo nas redes sociais?
God save the United States of America. Deus salve os Estados Unidos. Eu sempre imaginei que ele fosse terminar Deus salve o Brasil. Malafaia, ele fala, povo abençoado de Deus do Brasil. O Malafaia fala, então, aqui, né? Povo abençoado de Deus. Imagino que é o povo do Brasil. O Eduardo, não. Ele, 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 olha ele aí. Ele, ele dá um salve, Deus, para o povo dos Estados Unidos. Não sei se ele talvez já tenha cidadania, né, estadunidense. Alguns juristas aí estão dizendo que ele pode perder a cidadania brasileira, né, é traidor, traidor da pátria, né, Silvério dos Reis. Então, pode perder mandato, né? Não há hoje, não havia nenhum processo contra ele que justificava essa saída do país, mas ele se fez de vítima, está querendo. Agora acharam já vários artigos que ele está, então, inserido, então eles vão abrir vários processos contra ele e ele vai ser, então, processado. E hoje o procurador está apresentando o último libelo final e mais uns 30 dias o Bolsonaro será, então, condenado aí, 28, 30, 40 anos, e ele vai para trás das grades. Talvez não vá exatamente atrás das grades e vai viver igual a Cristina, prisão domiciliar, mas aquilo que eu falei, não se engane que prisão domiciliar é um conforto absoluto. Você tem uma série de restrições, agentes carcerários na porta, mas ele vai se transformar de réu para condenado. Ele será um presidiário, mas em prisão domiciliar. Isso muda o cenário completamente. Isso esfacelou a direita, o chamado tiro no pé. Eu nunca vi alguém com um tiro no pé, né? Eu sei que, às vezes, por acaso, as pessoas disparam e devem fazer um machucado grande no pé. Então, mas é uma figura de linguagem que se usa. Eles dispararam contra eles mesmos, né? Então, o presidente Lula está num grande momento, unindo a nação. Não vai unir a nação inteira, viu, Thalita? Não tenhamos ilusão, porque em nenhum lugar do mundo, nem lá quando deram o golpe contra o Mohamed Morsi no Egito, eu não me lembro bem se foi, eu não lembro a data exata, se foi 2011, 2002, ele já tinha sido reeleito. Mas olha, o Sisi, que é esse que é o presidente atual, mas ele uniu o Egito inteiro, todas as forças. Mas não é verdade que uniu todas as forças. É impossível você unir toda uma nação. Mas o Lula, você vê o Amoedo, né? O Amoedo que era do Novo, né? Era um homem de direita, mas agora ele não está mais no Novo, ele mudou de partido. Mas é um cara hoje lúcido, né? Ele está atacando o Donald Trump, né? E várias outras. A Fiesp, a soberania é inegociável. Quem diria? A Fiesp entreguista hoje falando em soberania nacional. Essa tarifa, Thalita, a minha impressão é que ela não tem vida longa. Por quê? Os estadunidenses não vivem sem, eles não tomam leite de manhã, eles tomam suco de laranja. E eles importam 50% da laranja do Brasil. Eu quero ver eles ficarem sem essa laranja, né? Ou então, como eles vão ter que continuar importando a laranja, mesmo com os 50% mais caro, eu quero ver o suco de laranja pular de 1 para 1,50, né? O copo de suco de laranja. Isso é um grande impacto. Isso vai a mesma coisa, eles bebem, é o país que mais bebe café. Um café horrível, porque é chafé, mas eles consomem muito café. E parece que é sem açúcar. Eu não tomo café sem açúcar, ainda mais aquele chafé aguado que eles tomam. Mas eles consomem muito e eles importam do Brasil, né? Então, eu não acho que seja tão simples assim. Ele já falou, olha, eu vou procurar o presidente Lula. Ele aplica a tarifa e dá um prazo longo. Nesse prazo longo, ele então acena com conversa. Você vê na Rússia, ele fala em 50 dias, não é? Então, o Brasil, pô, 1 de agosto, ele aplica a tarifa no dia 11, ele dá 19 dias de conversação, né? Então, aí entra em campo. E o presidente Lula já formou um comitê de crise. Eu tenho a impressão
que ele vai recuar, como já recuou em vários. Ele é um homem que está se isolando com a União Europeia. Você quer maior parceiro do que a União Europeia dos Estados Unidos? Eles não sabem o que fazem, mas eles vão retalhar os Estados Unidos também. E ele não vai aguentar muito tempo. Não estou achando que ele vai sofrer o impeachment, não vai. 47 presidentes na história dos Estados Unidos, nenhum sofreu o impeachment. O Nixon chegou perto, mas ele renunciou antes. Então, não acho. Bom, ele tem maioria absoluta nas duas casas e não acho que vai acontecer. Mas você viu a popularidade? Ele foi achar que foi assistir o jogo lá no final do Mundial de Clube, mas olha, eu vi a imagem do estádio, não sei se tinha 100 mil, mas uma vaia monumental. Ele poderia ter dormido sem aquela, né? Então, esse é o cenário, um desgaste muito, muito grande, né? Então, ele está numa situação muito difícil, o Trump, viu? Perfeito. Aliás, queria complementar essa informação, essa análise do professor Legene com duas notícias aqui rapidamente. A primeira é uma postagem de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Essa daí, ó, ele disse assim: achou ruim, espere até ver as reações de Trump caso Jair Bolsonaro seja condenado. Aliás, lembrando, esse relatório do Procurador-Geral da República pedindo a condenação de Jair Bolsonaro tem data limite para ser apresentado nesta segunda-feira. Então, ainda hoje, a gente vai conhecer qual é a peça final do PGR e o prazo, né, de prisão que ele vai pedir. Quantos anos ele vai pedir Exato, prisão que pode chegar a 40 anos. Então, assim, a gente vai ter conhecimento sobre isso hoje, mas é uma ameaça que Eduardo Bolsonaro faz, mais uma nesse caminho de traição, né, de crime de lesa pátria. Então, ele está dizendo que a reação de Trump vai ser ainda maior caso Jair Bolsonaro seja condenado. Eu estou pensando, o Flávio Bolsonaro falou que pode jogar 2 bombas atômicas, né? Será que é isso, então? Vão jogar 2 bombas atômicas no Brasil? Tem essa ameaça. É bobagem, retórica, talvez, mas enfim, são os filhos apresentando. E quero trazer uma outra notícia que está no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, nesse momento, que é a manchete, inclusive, o Bolsonaro afirma que lamenta, mas vai abrir mão do mandato de deputado e continuará nos Estados Unidos. Ele acaba de dar uma entrevista para o Estado de São Paulo, para o Estadão Jornal, e diz que vai, então, porque ele tem um prazo até esse domingo, inclusive. Se ele não voltar ao Brasil até esse domingo, quando expira a licença que ele tirou enquanto deputado, ele perde o mandato. Então, ele acaba de declarar que sim, lamentando, vai perder o mandato, mas vai continuar nos Estados Unidos porque ele teme ser preso aqui no Brasil. Ele disse assim, ó, abre aspas, por hora eu não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais forças para me prender. Eu estou me sacrificando para levar adiante a esperança de liberdade, fecha aspas. Essa é a fala de Eduardo Bolsonaro nesse momento. É isso, ele vai renunciar ao mandato e acabou. Esse aí está morto politicamente, né? É isso, querido. E muito provavelmente tem um pedido de prisão ainda liberado nesses próximos dias pelo STF. Por isso que ele não volta. Mesmo. Professor, beijo para você. Beijo. Até quarta. Até quarta. Até mais. Tchau. Obrigado. Muito obrigada. Professor Legene Mirhan, sempre às segundas e às quartas, nesse nosso espaço de geopolítica mundial.